estamos começando a entrevista com o nosso velho amigo Tarcísio Cacheta, que é engenheiro, né? Teve uma trajetória importante na engenharia aqui em Minas Gerais e foi vereador em Belo Horizonte. Cacheta, quem é você? Eu sou uma daquelas figuras que chega no estágio do ensino, da educação, que precisa procurar novos rumos. Eu sou um daqueles jovens que sai do interior de Minas e vem para Belo Horizonte para buscar complementação do ensino, da sua formação. Eu saí de Patrocínio, vim para Belo Horizonte estudar e aqui fui para a escola de engenharia da UFMG, fiz o curso de engenharia num momento de grande efervescência política. Me lembro bem de você na PUC, eu na UFMG e tantos outros dessa geração nossa, ingressam no movimento estudantil na luta pela democracia, pela democratização do país, por eleição direta, por anistia, e assim começa a minha vida, a minha formação, tanto profissional como também a formação de cidadão. E aí eu tenho uma trajetória de movimento estudantil, de sindicato de engenheiros, de sindicato de professores também, que eu fui, e passo também a integrar as atividades partidárias, políticas, e também a grande conquista que foi para o movimento social, para o movimento democrático em Belo Horizonte, que é a eleição do prefeito Patronias. Naquele governo, o doutor Célio de Castro, com quem eu tinha uma relação pessoal, política bastante grande, ele assume a vice-prefeitura e eu, no meio do governo do Patrus, integro a equipe sendo secretário de Indústria e Comércio. Era essa a nomenclatura da secretaria, então. Em seguida, na eleição futura, o doutor Célio se torna prefeito, eu participei da campanha dele ativamente e me torno, a convite dele, superintendente da SUDECAP. E, para quem não conhece, quem não é de Belo Horizonte, é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, que seria uma autarquia, que seria equivalente a uma Secretaria de Obras de Belo Horizonte. Em seguida, ainda no governo do Dr. Célio, ele me convida para ser presidente da Urbel, que é a Companhia Urbanizadora. A Urbel é a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, cuja atribuição dela é a urbanização de vilas e favelas, podendo destacar, por exemplo, o programa Vila Viva, que foi um programa de grande fôlego de urbanização, né? Em seguida, eu fui para a Câmara, me tornei vereador, disputei a eleição, fui líder dos prefeitos os quais eu convivi nesse período, porque eu tive 4 mandatos de vereador. Eu acho que o vereador ele tem que ser um canal de interlocução. A Câmara de Vereadores precisa ser um canal de interlocução na sociedade, assim como qualquer parlamento, seja a Câmara Federal, seja a Assembleia Legislativa, ela precisa estabelecer a relação entre os segmentos e aquelas suas demandas com os poderes executivos. Qual que é a importância da Câmara para o cidadão? O papel do vereador, ele tem uma importância grande de ser interlocutor, de abrir canais para o diálogo da cidade. Mas no período que eu fui vereador em Belo Horizonte, os executivos, desde o Patrus até o final do governo Márcio Lacerda, eu acho que hoje ainda temos essa continuidade, existe um diálogo também muito importante entre os movimentos sociais organizados e o executivo, onde vários conselhos populares tiveram e têm, com certeza, na sociedade, um papel muito grande. Conselho de Saúde, Conselho de Habitação, Conselho de Transporte, vários desses conselhos, os conselhos tutelares, eles são canais onde o cidadão leva as suas demandas, as suas necessidades de maneira organizada. Quando isso não ocorre em determinados momentos, que o movimento social tem suas demandas próprias, aí eu acho que entra o vereador também nesse papel, esse canal de interlocução entre os movimentos sociais organizados ou o cidadão diretamente, porque o vereador está muito próximo, o cidadão tem o acesso ao gabinete do vereador. Eu acho que esse é o principal papel, ouvir, propor e intermediar soluções junto ao executivo. Legal. E como é que você está vendo Belo Horizonte hoje? Você participou de grandes momentos, né? O governo do Patrus, ele foi um dos governos que marcou a história de Belo Horizonte. O governo do Dr. Sérgio foi outro governo também que marcou a história de Belo Horizonte,
né? O próprio governo do Fernando Pimentel também é um governo que deixou saudade, foi um governo que reorganizaram tanto Belo Horizonte que você mesmo me falou uma vez que hoje Belo Horizonte está numa situação financeira equilibrada porque isso foi construído lá atrás. A cultura nacional, ela traz uma dificuldade muito grande. Nós estamos passando por um processo de desindustrialização do país, um processo econômico em declínio da atividade econômica. Nós temos um país que não cresce há muitos anos, já há uns 4 anos pelo menos, que nós temos uma redução da atividade econômica, e isso reflete em Belo Horizonte. Uma cidade que tem sua característica principal nos serviços e no comércio, em menor escala, mas também no comércio, com pouca atividade industrial, ela ressente imediatamente. Nós tivemos e tivemos um período muito forte da construção civil, por exemplo. De 2004, 2005 até 2015, por aí, a atividade da construção civil, que tem um papel importante no PIB de Belo Horizonte, na empregabilidade, ela teve o seu ápice. Se você analisar, nós tivemos um boom da construção e não era uma bolha, era uma questão consistente de financiamento, tanto de moradias populares, como também a construção para a classe média, para o setor privado, para o investidor. Então, eu vejo que Belo Horizonte hoje somente o reflexo dessa política econômica que não aponta nenhum crescimento. Se nós lembrarmos de campanha de 4 anos atrás, o prefeito Calil havia dito que ele ia cuidar de Belo Horizonte, que ele não prometia nenhum grande investimento. Claro que ele já estava prevendo a dificuldade econômica, mas ele tem cuidado de Belo Horizonte. A cidade tem sido castigada de maneira muito intensa pelas enchentes, pelas chuvas dos últimos 2 anos. A resposta que a prefeitura deu, uma resposta, a meu ver, como ex-superintendente da SUDECAP, como uma resposta muito ágil, muito adequada. Conseguiu atender de maneira muito equânime toda a população, desde a nossa classe média, dos bairros mais bem aquinhoados da Centro-Sul, até a periferia, que também, eu acho que a prefeitura tem cuidado. Logo em seguida, a questão da pandemia, que aí pega todos numa situação de maior dificuldade ainda. Belo Horizonte, ela tem um sistema público de saúde muito bem distribuído, muito bem organizado ao longo dos anos. Belo Horizonte já pratica para a saúde e para a educação acima das obrigações constitucionais há muito tempo. E o planejamento da cidade, que vem desde o governo Patrus, passou pelo governo Dr. Célio, governo Fernando Pimentel e no governo do Márcio Lacerda, de um planejamento dos equipamentos públicos, das suas necessidades para atender regionalmente a população, seja na saúde, seja na educação, principalmente esses dois que demandam uma rede de assistência e de atendimento. Mas eu acho que ela está bem aparelhada para isso, né? Então, nós não temos criança fora de escola e nós temos o problema grave da saúde estruturalmente no país, né? Mas na pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, é claro que passa a ser o principal foco. E a prefeitura, meu modo de ver, início de tomar as medidas do isolamento social, de fechar as atividades não essenciais, eu acho que é extremamente positivo e isso fez com que o sistema não entrasse em colapso até hoje. Quais são os setores da economia que mais devem ser incentivados e quais são essas instituições que estão abrindo espaço para esse novo modelo de empresa? O setor da tecnologia da informação, eu acho que é um que a gente precisa ter um foco bastante apurado sobre ele. O programa P7, que é o posto lá da Praça 7, que foi idealizado, pensado no governo do Fernando Pimentel, no estado de Minas Gerais, e que até hoje não foi levado à frente. A tecnologia da informação, ela pode ser uma alavanca para a economia criativa. Essa questão da economia criativa. O pessoal da cultura é que tem sentido muito, tem sido muito sacrificado nesse momento que o Brasil está vivendo. Não só do ponto de vista do conhecimento, da transmissão dos valores
e da nossa música, do nosso teatro, que são de primeira qualidade, mas tem um processo importante de emprego, de geração de emprego, uma cadeia enorme para a cultura. E nós temos como usar a tecnologia hoje, grande instrumento de comunicação. Elas são o quê? Frutos da tecnologia. Como é que nós vamos recuperar a economia de Belo Horizonte nesse pós-pandemia, os empregos? Eu acredito que, claro, que Belo Horizonte não é uma ilha, ela está dentro do contexto de uma economia mineira e uma economia nacional. E que, por sua vez, com a política que eu julgo errática por parte do governo federal, também o mundo passa por um processo terrível e que essa pandemia vai só agravar essa situação. Se nós tivermos um olhar mais objetivo para a construção aqui em Belo Horizonte, se desburocratizarmos o atendimento, facilitarmos o atendimento, que já melhorou bastante em relação ao que era, mas se facilitar a aprovação de projetos, andar com mais agilidade, isso é um ganho enorme de escala para a construção, né? Se nós voltarmos para a economia criativa e conseguirmos criar alguns clusters aqui em Belo Horizonte para apoiar empresas nascentes, a Funsorte tem muito know-how nisso, que a Prefeitura de Belo Horizonte apoia a Funsorte como um processo de incubação de empresas. E várias empresas importantes nasceram e cresceram e desenvolveram dentro da Funsorte. Na área da medicina, que é uma medicina bastante desenvolvida em Belo Horizonte. A telemedicina hoje, que é uma questão que está aí posta, né? E que, segundo os especialistas, é uma coisa que veio para ficar. E se nós estamos trabalhando em casa, os médicos também vão pegar esse know-how. Como pegar, não, eles vão ampliar esse know-how que já está em uso hoje, já está sendo desenvolvido. A robótica, a medicina através de robótica, as cirurgias através de robótica, é um dado concreto hoje, né, para Belo Horizonte. Então, como é que nós vamos aliar o desenvolvimento da tecnologia com as nossas empresas de desenvolvimento de software, de hardware, que nós temos aqui em Belo Horizonte, muito mais do software, para que ela possa, interligada com outros setores econômicos, desenvolver esse segmento e ser prestador de serviço no mundo inteiro, porque hoje a área de TI ela presta serviço remoto, como várias outras áreas, né? E empregando gente aqui em Belo Horizonte para poder desenvolver esse serviço remoto. Quebrou a engenharia brasileira. Um país sem engenharia não tem futuro. Ela sempre se destacou no cenário internacional. Grandes empresas brasileiras participaram de grandes obras no mundo todo. Empresas brasileiras sempre tiveram uma capacidade de empreender muito grande. A Mendes Júnior é uma empresa de grande porte de Minas Gerais. A Andrade Gutierrez foi outra empresa que também esteve presente no cenário da engenharia internacional, né? Mais recentemente, a Odebrecht, elas tiveram a sua marca deixada no cenário internacional de grandes obras de engenharia, né? O que nós vivemos 16 para cá é um processo de enfrentamento de uma relação incestuosa entre o poder público e o poder privado, mas que as operações que foram feitas, em vez de serem operações policiais para poder esclarecer o que estava acontecendo e culpar os responsáveis, eu acho que esse é o grande pecado que o combate à corrupção em qualquer lugar do mundo tem que ter. O grande pecado da Lava Jato é a destruição dessas grandes empresas. Eu acho que essa situação da destruição das nossas empresas de engenharia e do posicionamento ou reposicionamento da engenharia nacional no cenário, no mundo, com uma grande dificuldade, com uma infraestrutura destroçada, uma infraestrutura que precisa de investimento e com empresas que não têm competência, capacidade técnica, capacidade econômica de investir,
nós vamos passar por um processo de desindustrialização complexo, muito difícil, que é uma concorrência desleal com grandes empresas em nível internacional, principalmente na área de petróleo e gás e de energia. Esses dois segmentos aí, esses dois setores econômicos vão ter uma concorrência muito grande. E essa, infelizmente, é a política desenvolvida desde o governo do Temer, passando pelo governo do Bolsonaro agora, que é um processo de desnacionalização econômica nossa, dificultando o crescimento das nossas empresas e a concorrência desleal com empresas melhor situadas em relação às nossas, que estão passando por esse processo de dificuldade. Nós temos enquanto isso, milhões de engenheiros desempregados, né? Era essa a questão que eu ia pegar agora. Com um número enorme de engenheiros desempregados, e um pouco parecido com a fase pré-2005, com o grande desemprego que a gente teve, a área da engenharia também tinha estado muito desprestigiada. Poucos estudantes queriam ir para a engenharia. Nessa década de grande crescimento da engenharia, as universidades, os cursos de engenharia foram extremamente solicitados, né? E hoje, voltamos a esse ciclo em função dessa destruição premeditada da engenharia nacional. Observarmos as reportagens que saíram mais recentemente do Intercept e que a Folha de São Paulo também divulgou com muita intensidade, mostra que houve um processo deliberado de incriminação da oposição, àqueles que deram o golpe em 16, houve uma destruição também em nome de uma moral, daqueles que não tinham moral para estar fazendo. Nós vimos agora o STF desautorizar como instrumento de denúncia a entrevista que o Palocci deu à véspera das eleições. Ou seja, está cada dia mais claro, e com as investigações acontecendo, que a Lava Jato de Curitiba ela foi um processo pensado de destruição da oposição. E no bojo disso aí, a destruição das empresas de engenharia, também temos que compreender esse momento histórico que nós vivemos lá atrás e de buscar reconstruir esse país. Uma justiça que seja imparcial, de formulação de ideias, de projetos para esse país. Nós viveremos, a partir de agora, um processo de reconstrução no mundo. O processo americano de despencar a economia americana, como despencou do pré-pandemia, de 5 meses atrás, para o processo que estamos vivendo hoje, de desemprego em massa. E também no Brasil, que já tinha taxas enormes de desemprego, de uma economia estagnada e que nós, com o declínio econômico que nós vamos vivenciar, estamos vivenciando no processo da pandemia e no processo pós-pandemia, de grande desemprego, de fechamento de grandes, não diria de grandes, porque as grandes acabam sobrevivendo, mas das pequenas e médias empresas. Muitas das menores trabalhavam para as maiores. E a Lava Jato foi grande responsável pela forma errônea e deliberada como ela encaminhou o processo da Lava Jato. A operação encaminhou dessa maneira. E elas, que são as contratantes das empresas médias e menores, num processo produtivo, você imagina o problema que nós teremos agora, no imediato, os serviços, sejam eles de entretenimento, sejam eles da área de bares, restaurantes, que tiveram o fechamento. Esse reflexo em Belo Horizonte será brutal, porque Belo Horizonte é conhecida como a capital dos botecos, a capital dos bares, né? Imagina isso em cadeia. Quantos que não voltam pós-pandemia, porque não conseguem sobreviver? Belo Horizonte, com a sua característica de serviços, vai pagar muito caro por isso. E nós precisamos ter políticas de mais agilidade, mais competência, mais capacidade de gestão do Ministério da Economia e dos órgãos financiadores,
Caixa Econômica, Banco do Brasil, para recuperar essas pequenas e médias empresas. Até hoje, o último dado que eu vi ontem foi no UOL, só tinha chegado ao destino menos de 25% do valor que foi prometido. Acho que aí tem dois problemas. Um tem a burocracia natural da máquina pública, que ela já é um pouco errada, tá certo? Mas acho também que tem um propósito nisso aí. Eu acho que é uma maneira deliberada de liberar menos recursos por parte do governo. O governo federal politizou extremamente a questão da pandemia, fazendo uma queda de braço com os governos estaduais e os municípios. Isso trouxe uma dificuldade muito grande de gestão e também trouxe uma queda no sentido de responsabilizar a oposição ou os governos estaduais e os prefeitos na gestão da crise da pandemia, que transforma também a responsabilização da crise econômica. Gestor de crise econômica é governo federal. O que você acha que 2022 pode reservar para a gente? Para termos 2022, é preciso ganhar o 2020. Eu vejo com muita preocupação a forma dispersa como a oposição, os mais variados segmentos da oposição, seja ela a oposição social-democrata, seja a oposição democrática chamada civilizada, ou seja, a esquerda propriamente dita, nos seus mais diversos segmentos de organização previsto e está sendo colocado, nós vamos ter umas disputas muito complicadas aqui em Belo Horizonte, que nós poderemos ter prefeito Calil e a direita que se organizou desde as eleições de 2018. Eu acho que dificilmente, principalmente pela dispersão que as forças de esquerdas estão nesse momento, com pelo menos 3 candidaturas que já inclusive estiveram governando a cidade, num passado recente, dispersas. Eu acho que nós podemos ter um enfrentamento da direita e da extrema-direita com o prefeito Calil, que tem dado respostas, no meu modo de ver, eficientes em várias áreas da administração, governou Belo Horizonte com uma postura de enfrentamento e de fortalecimento de políticas que atendessem ao segmento popular da cidade, seja no âmbito de moradia, de urbanização, inclusive das ocupações que ocorreram. O prefeito teve uma postura prática de apoio, de sustentação dessas famílias as mais vulneráveis. Imagina que está acampada debaixo de uma barraca de lona e você chega lá e ainda destrói a única coisa que ela tinha, que era a barraca de lona. A extrema-direita brasileira, ela prega a destruição desse segmento e de uma ordem unida a qualquer custo. Então, quando nós temos aqui em Belo Horizonte políticas sociais importantes, política da saúde, que nós já falamos, com dados concretos de sustentação da rede pública de saúde em Belo Horizonte, da área social, com segmentos sociais comprometidos com a população socialmente mais necessitada, inclusive dirigindo essas áreas. Eu acho que, nesse momento, o que mais precisa é de uma unidade dessas forças políticas para enfrentar a extrema-direita, que mostra o Bolsonaro recuperando seus índices de aprovação, em momentos iguais a esse, recuperou uma certa base no Congresso Nacional, que isso dá fôlego a ele para atravessar esse momento mais difícil da economia. E fôlego suficiente para 2022. Então, eu vejo com muita preocupação essa pulverização da esquerda, essa pulverização das forças democráticas. Aqui em Belo Horizonte, nós estamos falando dela, mas ela também se reflete em outras regiões do país, em outras capitais, principalmente. Então, se isso ocorre aqui em Belo Horizonte, nós temos que estar com as barbas de molho para 22
e temos que buscar uma grande unidade das forças democráticas, dos nossos, aquilo que é mais importante, né, nesse momento, que é a preservação dos espaços democráticos, da organização sindical, da organização popular, da luta pela sobrevivência digna. Isso faz parte de uma grande frente hoje, para que nós possamos discutir abertamente, respirando democracia, qual que é o projeto de cada um. Que eu não sei se nós já chegamos no fundo do poço, mas que nós vemos uma capacidade de reação. O STF começa a falar um pouco mais alto, começa a ter uma voz mais ativa em defesa do processo democrático, que eu acho que isso é fundamental. Nós temos os segmentos populares também se organizando, aquilo que estavam todos nós acuados e que a pandemia nos acuou mais ainda, de movimentações de rua. Então, todos os segmentos democráticos e populares precisam estar unidos nesse processo. Meu caro, muito obrigado.